Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Então vamos abrir o nosso coração para ouvir Deus. Deus nos fala na liturgia diária da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu transmito aqui, sempre de forma antecipada, nos meus endereços eletrônicos, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia neste vídeo referente ao dia 17 de abril de 2023, segunda-feira, segunda semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio pascal e o ofício do dia. Antífona da entrada retirado de Romanos capítulo 6, versículo 9. Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele, aleluia. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 23 ao 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Por meio do Espírito Santo disseste através do teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta, o salmo responsorial, número 2, versículos do 1º ao 3º, 4º ao 6º, 7º ao 9º, refrão 12d. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Repitamos. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram, os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião
meu nome santo o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Repitamos: felizes hão de ser todos aqueles que põem tua esperança no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. À direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus na noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu ter dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o teu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini para interpretar o Evangelho. O e-mail de Santini é santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título do seu comentário é Ele veio de noite, João capítulo 3, versículos do 1 ao 8. A noite é um tempo especial. Posto o sol, as sombras velam os espaços, diluem as formas, disfarçam os rostos. Sem imagens para os olhos, os ouvidos se aguçam à procura de sinais, passos nas pedras, folhas secas pisadas, o vento na ramagem. Foi no meio da noite que o gato ganhou, que o galo cantou e despertou as lágrimas de Pedro. Era na solitude da noite que Jesus vigiava, atento à voz do Pai. Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal Religioso de Israel, um intelectual sincero em busca da verdade, visita Jesus nas trevas da noite. Nada mais apropriado, afinal, Jesus, a luz do mundo, viera do Pai exatamente com a missão de iluminar as trevas. Tendo ouvido com frequência uma acusação contra Nicodemos, tenho ouvido uma frequência
é a palavra do comentarista aqui, Antônio Carlos Santini, hein? Tenho ouvido com frequência uma acusação contra Nicodemos. O membro do Sinédrio teria vindo à noite porque sentia medo dos poderosos grupos dirigentes que viam a Jesus como um incômodo adversário. Ele não queria arriscar-se. A noite seria a proteção dos covardes. Peço licença, diz Santini, para discordar. Aposto que Nicodemos veio à noite porque não desejava interrupções naquele encontro. Ao contrário, buscava por um momento de intimidade com Jesus, quando a verdade tão suspirada, invadiria seu coração sedento. De fato, muitas vezes, Jesus aproveitou o sossego da noite para traduzir em miúdos junto aos discípulos as lições e parábolas que permaneciam impenetráveis à grande massa. Assim, se o dia era dado às turbas, a noite pertence aos discípulos. É seu tempo privilegiado de escuta e revelação. Ai de nós, nossas noites, agora iluminadas por tantos watts, sem aquelas antigas lamparinas de azeite tremulantes. Mudaram-se em preguiçoso tempo de contemplação de novelas e filmes pagãos. O precioso tempo que nos era dado para a intimidade com o Mestre acaba sequestrado pelas anestesias e ilusões da sociedade, sem tempo para Deus. E pensar que o Mestre ainda está esperando por nós, tem tantos segredos a nos revelar, tem sede de nossa companhia e não encontra os amigos dispostos a ouvir sua palavra. É bom, afinal, não esquecer o aviso que o Mestre nos deixou. Será bem no meio da noite que se ouvirá o grito: eis o esposo, ide ao seu encontro. Mateus 25, versículo 6. Quem estiver de vigília, este entrará para o banquete. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, e de noite eu louvarei o Deus da minha vida. Salmo 42, versículo 9. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano sobre o santo deste dia 17 de abril. O santo é alguém que nos serve de exemplo. Então vamos ver qual é o santo deste dia para nós seguirmos aquilo que ele fez, ou pelo menos tentar imitá-lo. 17 de abril é dia de São Roberto, abade de Citeaux. Roberto, monge em Molesme, na França, queria uma estreita observância da regra beneditina em contraposição dos seus confrades. Em 1098 fundou uma nova abadia em Citeaux, cujos monges mais tarde seriam chamados cistercienses. Faleceu em 1111 e foi canonizado um século depois pelo Papa Honório III. Outro santo. Dia 17 de abril é dia de São Simeão, bispo de Seleucia e mártir. Em 324, Simeão, conhecido como Barsabá, tornou-se bispo de Seleucia, na Pérsia. 20 anos depois, o rei Sapor II retomou as perseguições contra os cristãos, das quais Simeão foi vítima, junto com alguns companheiros e com o eunuco da sala real, Ustazade, que se converteu antes do martírio. São Simeão, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus.
Um dia ele vai voltar e será o juízo final. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que formos salvos e formos para o novo Éden, o novo paraíso, a vida eterna com Deus. Nós temos para isso que aceitar a graça desse Deus que se humanou, viveu como nós, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, onde está como nosso mediador do lado direito do Divino Pai Eterno, esperando que nós aceitemos essa graça, algo que ninguém nunca fez por outro, só nosso Deus trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Senhor, me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.